Bloco 2 agora, você que vai tocar, vai tentar trazer para a gente, quanto custou esse armistício do governo com Arthur Lira? Esse balé aí que a gente viu no final de semana, É, no domingo o Lira encontrou o Lula, uhum. e hoje, no Café com Jornalistas, o Lula o tempo inteiro evitou casca de banana para elevar a atenção, só baixou a atenção. Olha, Kennedy, eu vou alinhavar os fatos, tentar colocá-los na ordem cronológica e depois juntos a gente tenta chegar numa conclusão do que eles Boa, significam. Pode ser? bora. Então, a gente sabe que a moeda de troca principal do executivo com o legislativo é a liberação de emendas parlamentares, porque é o dinheiro que os deputados e senadores dirigem para suas bases políticas e eleitorais, né? E, embora o governo seja obrigado a executar essas emendas desde alguns anos atrás, o que fez essa transformação da política brasileira, transferindo o poder do executivo para o legislativo, o executivo ainda tem o poder de controlar o fluxo, ou seja, a velocidade da liberação, quando o dinheiro sai dos cofres públicos e chega lá na base do deputado ou do senador. E qual que vinha sendo a política do governo Lula neste ano de 2024? Fechar a torneira. Ele estava com a torneira super fechada. Para você ter uma ideia, durante todo o ano de 2024, até o dia 12 de abril passado, semana passada, ele tinha liberado 439 milhões de reais, segundo o levantamento que o Luiz Fernando Toledo fez aqui a meu pedido no site do Senado, que controla essa liberação de emendas. 439 milhões. É muito pouco. As emendas são dezenas de bilhões de reais. 439 é nada, tá? Pode parecer para você e para mim é muito dinheiro. Para os deputados e senadores é muito pouco. Aí, de repente, Lula, Kennedy, na última semana, ele liberou 5 vezes mais, quase 6 vezes mais, o que ele tinha liberado em todo o resto do ano. Em uma semana, ele liberou 2 bilhões 440 milhões. Veja bem, ele tinha liberado 440, nessa semana ele liberou 2,440. 5 vezes mais, quase 6. E, sendo que foi muito concentrado. E veja só como as coincidências não existem, né? A maior parte desses 2 bilhões 440 foi liberada no dia que saiu a demissão do primo do Arthur Lira da superintendência do INCRA em Alagoas. No mesmo dia, saiu no Diário Oficial pela Sim. manhã e nesse dia o governo liberou 1,6 bilhões num dia só. Na véspera, já tinha liberado 730 milhões. Curiosidades, para a gente ajudar na nossa análise. O partido que mais recebeu, somando Senado e Câmara, foi o PT, partido do Lula, que não é a maior bancada, tá certo? É uma Não, bancada não. grande, mas não é a maior. O segundo partido que mais recebeu foi o PSD, do Kassab, que é um partido que eles estão usando para tentar rachar o Centrão, como você falou, o que eu chamo de Arenão, né? O terceiro partido que mais recebeu, o PSD tem a maior bancada no Senado, né? Aquela política de aproximação, tentar resolver os problemas no Senado. O terceiro partido que mais recebeu foi o MDB, que também é outro que eles estão tentando usar para rachar o Centrão e a articulação do Lira. Depois veio União, PDT, PL, PSB, Podemos, Republicanos. O PP do Arthur Lira ficou em 10º lugar. 10º lugar. Ele é a sétima maior bancada no Senado. E na Câmara, deixa eu ver aqui se eu acho nas minhas anotações, mas certamente não é a 10ª, né? É uma bancada muito maior. É o Cada quarto média é partido. importante. Ele é o quarto partido. É, E tá foi o bom. 10º na liberação. Ele é o Média para quarto na grande. Câmara, É. o sexto no Senado e foi o 10º em liberação de emendas. No mesmo dia que isso acontece, ou seja, que o primo do Lira é demitido, que o governo solta 5 vezes mais dinheiro do que tinha soltado em todo o ano. À noite, sem avisar ninguém, contrariando até o que ele tinha combinado com os líderes dos partidos, o Arthur Lira põe em votação a urgência do projeto anti-MST. Se isso daí é coincidência, haja coincidência, né, Kennedy? Agora, e
para terminar, na minha cronologia, logo depois, dias depois, o Lula assina uma portaria transferindo de volta para o Padilha Isso. a supervisão da liberação das emendas parlamentares, que estavam a cargo de quem? Do Rui Costa. Esses são os fatos. O que eles significam, a gente pode discutir. A minha visão é: o Rui Costa cometeu um erro estratégico gravíssimo. Ele apostou que ia conseguir atropelar o Arthur Lira liberando esse caminhão de dinheiro para os parlamentares, em detrimento do partido do Lira e a favor dos outros partidos que ele quer usar como alavanca para rachar, como cunha, né? Sem trocadilho, para rachar a base do Lira na Câmara. E aí o Lira veio com todas as pedras para cima do governo, fez aquela ameaça, aprovou a urgência, num placar que mostrou que a estratégia de dar as emendas não funcionou, porque o governo teve 111 votos, né? Normalmente tem 100, entre 130 e 140, que é pouquíssimo, mas 111 é menos ainda, né? Ou seja, essa conversa de domingo do Lula com o Lira deve ter sido para chegar num acordo mínimo de convivência, mas, a meu ver, o que está escrito aqui nos dados, nos números, nas datas, no Diário Oficial, é que houve uma atrapalhada da articulação política do governo. O Lira voltou com tudo para cima e estão tendo que tentar fazer um armistício para segurar as pontas. Mas, a meu ver, o Rui Costa saiu enfraquecido, o Alexandre Padilha, sem ter feito nada, saiu fortalecido, porque voltou a ter o poder sobre a liberação das emendas, e o governo se vê nessa situação difícil, em que ele anuncia uma medida importante como a medida do microcrédito, e todo mundo só quer saber da intriga envolvendo a articulação política. Aí você está certo, dessa questão de um problema de uma atrapalhada, porque tem muita crítica, inclusive do PT, à articulação política. O Zé Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, ele tem feito críticas ao Alexandre Padilha e ao Rui Costa, como a articulação está sendo dada. Zé, como é que vai ficar a tua síntese, então? Não, o governo gasta 5 vezes mais com emendas e não resolve seu problema no Congresso. E vai continuar gastando mais. Beleza, olha só, deixa eu ver se a enquete já está no ar aí. Cadê, pessoal, a enquete? Deixa eu ver se já colocaram aqui, ó. Quem respondeu melhor? O que Lula disse e o que ele não disse sobre relação com o Congresso. Minha síntese. Lula adia confronto com Lira e alivia tensões com o Congresso. Aí do público, Lula cobrou mais articulação e não disse Uhum. quem na verdade faz isso é Rui Costa. Vamos ver como que vai rodar Ô, isso aqui. ô, A ô, ô, Giane tem ô, ô, aqui, diga, desculpa, eu esqueci. Eu fiz um gráfico que eu acho que é diga. autoexplicativo, Kennedy. Não Chama sei ele se aí. dá para colocar na tela. Isso. Aí, Isso aí é pessoal. Explica, são Zé. as últimas 4 semanas de liberação de emendas parlamentares pelo governo, né? Então, você está vendo lá que há 4 semanas atrás o governo tinha liberado 50 milhões em emendas. Uma semana depois dobrou, foi para quase 100 milhões. Terceira semana, aumentou mais 50%, foi para 168 milhões. Aí, na semana passada, entre o dia 13 e 19 de abril, liberou 2 bilhões 440. Quer dizer, A é um curva é impressionante. salto absurdo, né? Você vê ali a É curva isso. de tendência, os números dizem tudo.